Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos seus olhos, e a maioria das pessoas sequer percebe. Verdades que foram guardadas pelos primeiros pais da Igreja, homens que caminharam com os apóstolos, que beberam diretamente da fonte do Evangelho primitivo, estão sendo esquecidas, enterradas sob o peso da distração e da superficialidade dos nossos dias. Mas hoje, agora, você terá acesso a um conhecimento que pode transformar radicalmente sua compreensão do tempo em que vivemos. O que está prestes a ser revelado não é uma teoria, não é especulação humana, mas advertências solenes que ecoam desde os primeiros séculos da fé cristã, avisos que os pais da Igreja deixaram registrados para este momento específico da história. E se você permanecer até o final desta mensagem, sua visão espiritual nunca mais será a mesma. Enquanto caminhamos juntos por esta jornada de revelação, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir não pode ficar apenas com você. E saiba disto, nos próximos momentos desta mensagem, algo poderoso começará a se mover em sua vida. O céu reconhece aqueles que têm fome da verdade, e uma porta de provisão sobrenatural está prestes a se abrir para você. Prepare seu coração para receber não apenas conhecimento, mas transformação completa. Precisamos voltar ao princípio. Não ao princípio de ontem ou da semana passada, mas ao verdadeiro princípio, quando tudo começou. Gênesis capítulo 1 versículo 1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas há algo profundo nesta declaração que os pais da Igreja compreenderam e que nós, em nossa pressa moderna, esquecemos. Eles entenderam que desde o primeiro momento da criação, Deus estabeleceu padrões, ciclos e sinais que revelariam seu plano através dos tempos. Eles estudaram não apenas o que estava escrito, mas o que Deus estava comunicando através dos padrões da criação, através dos ciclos da natureza, através dos movimentos celestiais que ele mesmo estabeleceu. Os primeiros discípulos dos apóstolos, homens como Policarpo, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, não eram teóricos distantes da realidade. Eles viveram em tempos de intensa perseguição, quando confessar o nome de Cristo significava assinar sua própria sentença de morte. E mesmo assim, eles deixaram registros cuidadosos sobre os tempos finais, sobre os sinais que precederiam o retorno do Senhor. Eles haviam recebido instrução direta daqueles que andaram com Jesus, e suas palavras carregam um peso de autoridade que não podemos ignorar. Clemente de Roma, que foi discípulo direto do apóstolo Pedro, escreveu sobre a necessidade de vigilância constante. Ele lembrava às igrejas que assim como Noé foi avisado sobre o dilúvio que viria, assim como Ló foi retirado de Sodoma antes da destruição, Deus sempre avisa seu povo antes dos grandes juízos. E ele enfatizava algo crucial: os sinais não seriam apenas externos, mas também internos, dentro da própria igreja. Ele alertou sobre um tempo em que a forma da piedade seria mantida, mas o poder seria negado. E quando olhamos para 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, vemos exatamente esta profecia, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela. Olhe ao seu redor neste momento. Quantas igrejas você conhece onde a forma ainda existe, mas o poder transformador do Evangelho está ausente? Quantos púlpitos proclamam mensagens que fazem coceira nos ouvidos, mas não confrontam o pecado, não chamam ao arrependimento genuíno? Os pais da Igreja viram isso vindo. Eles profetizaram sobre este exato momento que estamos vivendo. Mas há mais, muito mais. Policarpo de Esmirna, que foi discípulo direto do apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, deixou registro sobre os sinais do fim. Ele enfatizava que o anticristo não viria apenas como uma figura política distante, mas que o espírito do anticristo já estava operando no mundo. E quando lemos 1 João capítulo 2 versículo 18, encontramos exatamente isto, que já é a última hora, e assim como ouviram que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Policarpo ensinava que este espírito se manifestaria através da negação da divindade de Cristo, através do relativismo moral, através da aceitação do pecado como algo normal e até celebrado. Ele dizia que haveria um tempo em que chamar o mal de mal seria considerado ódio, e chamar o bem de bem seria considerado intolerância. Irmãos e irmãs, não estamos vivendo exatamente este tempo? Não vemos diariamente a verdade sendo chamada de mentira e a mentira sendo chamada de verdade? Os pais da Igreja também falaram extensivamente sobre Israel.
Eles compreenderam algo que muitos hoje ignoram, que o relógio profético de Deus está diretamente ligado à nação de Israel. Quando estudamos as profecias do profeta Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 37, vemos a profecia do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete trazer Israel de volta à vida, restaurá-los como nação. Durante quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Os pais da igreja profetizaram que quando Israel renascesse, seria o maior sinal de que a volta do Senhor estava próxima. E em 1948, depois de 2 milênios de dispersão, Israel renasceu em um único dia, exatamente como profetizado em Isaías capítulo 66 versículo 8, onde Deus pergunta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas a advertência dos pais da igreja não parava aí. Eles alertaram sobre os sinais específicos que acompanhariam os últimos dias. Falaram sobre guerras e rumores de guerras, sobre terremotos em vários lugares, sobre pestilências e fomes. E quando abrimos Mateus capítulo 24, encontramos Jesus mesmo descrevendo estes sinais. Versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Olhe para o mundo hoje. Nunca na história da humanidade tivemos acesso instantâneo a notícias de todos os cantos do planeta. E o que vemos? Guerras, rumores de guerras, tensões nucleares, terremotos em lugares onde nunca haviam acontecido, novas doenças surgindo, sistemas climáticos em colapso. Os pais da igreja disseram que quando todas estas coisas começassem a acontecer simultaneamente, seria como as dores de parto de uma mulher prestes a dar à luz. E Jesus mesmo usou esta analogia. Mateus capítulo 24 versículo 8 nos diz que todas estas coisas são o princípio das dores. E aqui está algo profundo que os pais da igreja compreenderam: as dores de parto não param. Elas se intensificam. Ficam mais frequentes e mais intensas até o momento do nascimento. Estamos vendo exatamente isto? Os sinais não estão se tornando mais frequentes e mais intensos a cada ano, a cada mês? Inácio de Antioquia, outro pai da igreja que foi discípulo direto dos apóstolos, escreveu cartas às igrejas alertando sobre a perseguição que viria. Ele próprio foi martirizado, jogado aos leões no Coliseu de Roma, mas antes de sua morte, deixou palavras proféticas sobre um tempo em que confessar Cristo seria considerado crime, não apenas por governos pagãos, mas pela própria sociedade que um dia foi cristã. Ele falou sobre uma apostasia generalizada, um afastamento da fé que precederia a volta do Senhor. E não é exatamente isso que estamos testemunhando? Países que foram fundados sobre princípios cristãos agora criminalizam a pregação de certas passagens bíblicas. Verdades que foram aceitas por 2000 anos agora são consideradas discurso de ódio. Pastores são presos por pregar o que a Bíblia ensina. A apostasia não é mais uma possibilidade futura, é uma realidade presente. Mas os pais da igreja não deixaram apenas advertências sombrias. Eles também deixaram palavras de esperança e promessa. Eles ensinaram que quanto mais escura a noite, mais próxima está a alvorada. Que quanto mais intenso o caos, mais próximo está o retorno do Rei. E eles enfatizaram algo crucial que não podemos esquecer. Nossa postura não deve ser de medo, mas de vigilância alegre, de expectativa santa, de prontidão espiritual. Em Lucas capítulo 21 versículos 28, Jesus nos diz algo poderoso: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os pais da igreja pegaram esta instrução e a aplicaram de forma prática. Eles ensinaram que os sinais não deveriam nos levar ao desespero, mas à santificação, à purificação, à preparação. Eles também alertaram sobre falsos mestres que surgiriam nos últimos dias. Homens que transformariam o evangelho em mercadoria, que usariam a piedade como fonte de lucro, que fariam do púlpito um palco para suas ambições pessoais. Pedro, em 2 Pedro capítulo 2 versículo 3, já havia alertado: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Os pais da igreja viram isso vindo e alertaram as gerações futuras. E hoje, não vemos exatamente isto? Não vemos o evangelho sendo transformado em produto de consumo? Não vemos promessas de prosperidade sendo vendidas como se Deus fosse um gênio da lâmpada? Os pais da igreja disseram que este seria um dos sinais mais claros dos últimos dias: a comercialização da fé, a transformação da mensagem da cruz em uma mensagem de conveniência. Mas entre todos os avisos que os pais da igreja deixaram, há um que se destaca, um que ressoa com força especial para nossos dias.
Eles alertaram sobre uma geração que teria acesso a todo o conhecimento, mas seria destituída de sabedoria. Uma geração que teria todas as informações ao alcance dos dedos, mas não teria discernimento. Uma geração que poderia comunicar-se instantaneamente com qualquer pessoa no mundo, mas seria profundamente solitária. Não é exatamente nossa geração? Daniel capítulo 12 versículo 4 profetiza exatamente isto. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Vivemos na era da informação, mas também vivemos na era da confusão. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, mas também nunca estivemos tão perdidos, tão ansiosos, tão vazios. Os pais da igreja ensinaram que o remédio para esta condição não seria mais conhecimento, mas um retorno à fonte, um retorno à simplicidade do Evangelho, um retorno à verdade pura e não adulterada da palavra de Deus. Eles alertaram que nos últimos dias, muitos trocariam a verdade por fábulas bem elaboradas, doutrinas de demônios disfarçadas de iluminação espiritual. E 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 e 2 nos confirma isto. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Irmãos e irmãs, estas não são palavras para nos atemorizar, mas para nos preparar. Os pais da igreja não deixaram estes avisos para que nos escondêssemos em desespero, mas para que nos levantássemos em poder. Eles queriam que soubéssemos que Deus não está surpreso com o que está acontecendo. Ele sabia, ele avisou, ele preparou seu povo. E há algo mais que precisamos entender. Os pais da igreja enfatizaram que a maior batalha dos últimos dias não seria física, mas espiritual. Não seria contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Efésios capítulo 6 versículo 12 deixa isto claro, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles ensinaram que nestes últimos dias, a igreja verdadeira seria refinada como ouro no fogo. Que a perseguição, a tribulação, as provações não seriam sinais de que Deus nos abandonou, mas de que Ele está nos preparando para algo maior. 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 nos instrui: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Os pais da igreja viveram isto. Eles experimentaram a fornalha da perseguição e saíram mais fortes, mais puros, mais poderosos. E eles nos deixaram um legado, não de covardia, mas de coragem, não de compromisso, mas de convicção, não de conformidade com o mundo, mas de transformação pelo renovar da mente. E agora chegamos ao ponto crucial desta mensagem. Se tudo o que os pais da igreja profetizaram está se cumprindo diante dos nossos olhos, se os sinais estão se intensificando, se o tempo está se esgotando, qual deve ser nossa resposta? Devemos entrar em pânico? Devemos nos esconder? Absolutamente não. A resposta que os pais da igreja nos deixaram é clara: vigilância com alegria, santificação com expectativa, trabalho com urgência. Jesus disse em João capítulo 9 versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Os pais da igreja pegaram esta palavra e a aplicaram aos últimos dias. Eles disseram: enquanto há tempo, enquanto há luz, enquanto há oportunidade, trabalhem, evangelizem, discipulem, vivam em santidade. Eles também nos deixaram uma promessa poderosa, uma promessa que encontramos repetidamente nas Escrituras. A promessa de que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A promessa de que aqueles que guardarem a palavra da paciência de Cristo serão guardados da hora da tentação. A promessa de que aqueles que vencerem herdarão todas as coisas. Apocalipse capítulo 3 versículo 10 nos diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta não é uma promessa vaga, é uma garantia do próprio Deus. Os pais da igreja morreram com esta esperança. Eles foram queimados, crucificados, jogados aos leões, mas morreram cantando, louvando, glorificando a Deus porque sabiam que esta vida não é tudo. Eles sabiam que há uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Eles sabiam que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. E esta mesma esperança, esta mesma certeza, esta mesma convicção está disponível para você hoje. Não porque você seja perfeito, não porque você mereça, mas porque Deus é fiel. Porque suas promessas são sim e amém.
Porque ele começou a boa obra em você e a completará até o dia de Cristo Jesus. Mas há uma responsabilidade que vem com este conhecimento. Uma vez que você sabe, uma vez que você vê, uma vez que você compreende, você não pode mais viver como se não soubesse. Os pais da igreja nos alertaram sobre isto também. Eles disseram que aqueles que conhecem a vontade do Senhor e não a fazem serão castigados com muitos açoites. O conhecimento traz responsabilidade. A revelação exige resposta. Então a pergunta é: o que você fará com esta mensagem? Como você viverá a partir de agora, sabendo que os sinais estão se cumprindo, que o tempo está se esgotando, que a volta do Senhor está às portas? Os pais da igreja nos deixaram o exemplo. Eles viveram com urgência santa, com paixão inextinguível, com amor incansável. E há algo mais que precisa ser dito. Os pais da igreja enfatizaram que nos últimos dias, Deus derramaria seu Espírito de maneira especial sobre aqueles que o buscassem com sinceridade. Joel capítulo 2 versículo 28 profetiza: E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Este derramamento não é para nos fazer orgulhosos, mas para nos capacitar para a grande colheita final. Os pais da igreja falaram sobre uma última grande colheita de almas antes do fim. Eles profetizaram que haveria um tempo em que o evangelho seria pregado em todo o mundo, a todas as nações, e então viria o fim. Mateus capítulo 24 versículo 14 confirma: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Estamos vivendo este tempo. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia para alcançar literalmente toda nação, toda tribo, toda língua. O que os pais da igreja viram em visões, nós estamos vendo em realidade. A pergunta é: faremos parte desta última grande colheita? Seremos instrumentos nas mãos de Deus para trazer almas ao reino antes que a porta se feche? O chamado dos pais da igreja ecoa através dos séculos até nós hoje. É um chamado à santidade, à vigilância, à ação. É um chamado para vivermos não como aqueles que não têm esperança, mas como aqueles que conhecem o fim da história. É um chamado para sermos sal e luz em uma geração corrupta e perversa. E enquanto você ouve estas palavras, saiba disto: você não está aqui por acaso. Não é coincidência que esta mensagem chegou até você neste momento específico. Deus está preparando algo em sua vida, algo sobrenatural, algo que vai além da sua compreensão. Nos próximos dias, você verá a mão de Deus se mover de maneira poderosa. Portas de provisão se abrirão, cura virá, bênçãos inesperadas chegarão. Mas mais importante que tudo isto, você experimentará uma renovação espiritual, um avivamento pessoal, uma transformação profunda. Os pais da igreja oraram por esta geração. Eles oraram por você. Eles pediram que Deus levantasse homens e mulheres que não se dobrariam diante de Baal, que não negociariam a verdade, que permaneceriam firmes até o fim. Você é resposta a estas orações. Você é parte do remanescente fiel que Deus está preservando para si mesmo. E aqui está a verdade final que os pais da igreja nos deixaram. Não importa quão escura fique a noite, não importa quão difíceis se tornem os dias, não importa quão intensa seja a perseguição ou a tribulação, a vitória já está garantida. Cristo venceu. A cruz não foi uma derrota, foi uma vitória. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi a declaração de que a morte foi vencida, o pecado foi derrotado, Satanás foi desarmado. E esta vitória é sua. Esta vitória é minha. Esta vitória é da igreja verdadeira, da noiva do Cordeiro, daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e as alvejaram. Os pais da igreja nos deixaram um legado precioso. Eles nos deixaram mais do que palavras, eles nos deixaram um exemplo de fé inabalável, de amor incansável, de esperança invencível. E agora é nossa vez. Nossa vez de correr a corrida, de lutar o bom combate, de guardar a fé. Nossa vez de ser testemunhas fiéis em uma geração infiel. Nossa vez de brilhar como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Porque o que você ouviu hoje não pode ficar apenas com você. Esta mensagem precisa alcançar corações em toda parte. E se você sente que Deus falou com você através desta palavra, demonstre sua fé e gratidão apoiando este ministério através do Valeu Demais. Porque quando você semeia na obra de Deus, você está plantando no território do sobrenatural, onde as colheitas excedem as expectativas,
onde as bênçãos se multiplicam, onde milagres acontecem. Nos próximos dias, prepare-se para testemunhar a fidelidade de Deus de maneira tangível em sua vida, porque Ele honra aqueles que honram sua obra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E que as profecias esquecidas dos pais da Igreja não sejam mais esquecidas, mas se tornem um farol de luz guiando-nos através destes últimos dias até o glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.